Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou Marcelo Gonçalves e esse é o nosso canal com a palavra Small. Estamos então dando sequência ao nosso estudo na carta de 1 João. A lição de hoje que nós vamos aprender vai ser no capítulo 2, versículo 1 e 2 somente. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, peço a vocês para se inscreverem no canal, apertarem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Curtam, por favor, né? Deixa aquele like esperto para a gente ter uma maior audiência. Comentem, se possível, e compartilhem com seus amigos para que eles também possam crescer conosco através da mensagem de Deus. Então, roda a vinheta. Então é isso, vamos dar sequência ao nosso estudo, que está em 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2 somente. Diz assim na minha versão NVI: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Oremos. Pai Santo, graças te damos por esse momento maravilhoso e mais uma vez oro para que o Senhor possa estar nos conduzindo a um bom estudo e um aprendizado claro da Tua Palavra. Que aquilo que nós aprendemos aqui possamos praticar em nossas vidas de hoje em diante. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Então, nesse estudo, eu consegui mais uma vez fazer 3 divisões, onde a primeira está na parte 1 do versículo 1, que são as instruções para não pecar, conforme nós podemos ler novamente. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Então, são instruções com base em tudo aquilo que João ensinou até aqui, no capítulo 1. Ele dá essa instrução clara. Eu mostro tudo isso, eu escrevo tudo isso para que vocês não pequem. Então, tudo isso é escrito como instrução para que nós não pequemos. A segunda divisão está no capítulo ainda 2, versículo 1, a parte B. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a segunda divisão é, se pecarmos, nós temos um advogado. Então, apesar das instruções serem óbvias para que a gente evite o pecado, nós sabemos que vamos pecar. E se nós pecarmos, nós temos Jesus. Nós temos um intercessor, nós temos um advogado, aquele que nos livra da ira de Deus. Ele se colocou no nosso lugar para que nós pudéssemos, então, estar libertos dessa ira. Estamos livres da culpa do pecado, porque nós temos esse advogado que nos intercede. E a terceira divisão, há perdão para quem pecar, conforme no versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, há perdão. Jesus, ele não só levou nossa culpa, como também nos deu o benefício do perdão. Ele foi o próprio sacrifício para que nós pudéssemos, então, ser perdoados. Com relação a essa parte de todo mundo, que nós vamos enxergar bem, ele não é perdão. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Esse todo mundo aqui não significa todo mundo, toda a humanidade, mas todo mundo que crê nele. Conforme nós podemos ver em João 17:20, que diz assim: minhas orações não é apenas por eles, ou seja, se referindo aos judeus. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Ou seja, aqueles que irão crer em Cristo já têm a garantia também do perdão. Então, esse todo mundo não é todo mundo, toda a humanidade, mas são todos aqueles que creem nele, que ele é o Filho de Deus e que ele veio para nos salvar e que morreu em nosso lugar. Bom, tirando essas divisões, então, que são instruções para não pecar, que se nós pecarmos, nós temos um advogado, e além da defesa, nós temos também o benefício do perdão, nós temos então agora 3 aplicações. E a primeira é, devemos evitar o pecado.
Então, nós estudamos anteriormente sobre a questão de não dizer que não temos pecado. Isso é uma mentira, nós temos. Nós podemos afirmar que nós lutamos para evitar o pecado. Então, nós devemos evitar isso. Nós temos o nosso manual, que está aqui, a palavra de Deus. Esse é o nosso manual para que a gente possa ter instruções claras dos mandamentos, das ordenanças, da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, a forma pela qual eu consigo lutar para evitar o pecado é conhecendo a vontade de Deus sobre minha vida. Está na sua palavra. Nós devemos também, a segunda aplicação, descansar em Cristo. Então, descanse nele. Por mesmo pecando, nós devemos ter clareza de que nós temos esse intercessor junto ao Pai. Aquele que vai nos limpar do pecado, levar toda a culpa sobre ele e nos dar o privilégio de estarmos garantidos na eternidade com o Pai. Então, devido a essa nossa natureza pecaminosa, nós vamos cair sempre. Mas nós devemos entender que mesmo caindo, nós temos então Cristo como nosso intercessor, como nosso advogado. O que não dá o direito de pecarmos deliberadamente. Por se eu pecar deliberadamente, mostra que eu não sou um cristão fiel. Então, mas se eu pecar, eu tenho um advogado, eu posso descansar em Jesus. E a terceira aplicação, renda-se a Cristo, se queres de fato ser perdoado. Como eu falei, esse perdão é somente para aqueles que se rendem a Cristo. Então, um autor, que não lembro agora qual o nome, ele fala o seguinte, o sacrifício de Cristo ele é suficiente para todos, mas ele é eficiente somente para aqueles que se rendem a ele. Então, ele é suficiente para todos, mas ele só é eficiente para quem se rende a ele. Então, renda-se a ele e alcance o perdão. Caso contrário, não tem perdão. E, então, repetindo aqui as três aplicações, né? Devemos evitar o pecado, descansemos em Cristo e, se você ainda não se rendeu, renda-se a Cristo para que também tenha perdão, como eu tenho esse perdão. A grande ideia, então, desse nosso estudo ficou da seguinte maneira. Aquele que é a propiciação pelos nossos pecados é o justo intercessor junto ao Pai quando pecamos. Então, vou repetir para a gente gravar na memória. Aquele que é a propiciação pelos nossos pecados é o justo intercessor junto ao Pai quando pecamos. Então, nós temos esse intercessor que nos defende, que nos livra da ira de Deus. Então, irmãos, arrependam-se. Arrependam-se, pois só existe um caminho para a salvação. É Cristo Jesus. E só existe um meio de sermos perdoados. É nos rendendo a Ele. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.